Quero saudar a você nesta segunda-feira com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um fim de semana, mais um ou alguns cultos, mais uma escola dominical. E nós estamos agora encarando mais uma semana. Trabalho, problemas, a vida diante de nós, mas pela graça de Deus, e eu me alegro muito por isso, porque eu e você estamos achando este tempinho para estarmos juntos meditando na palavra de Deus, que é alimento. Parte da nossa semana vai constar de alimentação, até demais. Nós que somos mães, mulheres que cozinhamos em casa, às vezes é até demais, muita comida, muita cozinha. Mas graças a Deus o corpo humano, ele precisa 2, 3 alimentações diárias. E o nosso ser espiritual, o nosso homem espiritual, nosso ser espiritual, muitas vezes está com pouca alimentação. Assim que, graças a Deus, nós estamos aqui para alimentar o nosso homem interior, o nosso espírito com a palavra de Deus. Lucas 14, os primeiros versículos é o texto que nós estaremos meditando nessa manhã. E o texto diz, ou à noite, se você for escutar qualquer outra hora do dia: aconteceu em um sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe em um poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Ora, mais um texto, mais um episódio de Jesus com a liderança da religião, do povo de Deus, da religião judaica, dos judeus. Aqui estavam presentes fariseus, porque foi em casa de um dos principais dos fariseus que Jesus estava quando se passou isso, como diz no versículo 1, e estavam ali também doutores da lei. Então, pessoas não só de conhecimento da lei do Senhor, e veja, por favor, tome atenção, porque muitas vezes nós que vivemos no contexto neotestamentário esquecemos e colocamos para baixo a revelação de Deus do Antigo Testamento. Ela não é menor. Em que sentido eu quero dizer? É o mesmo Deus quem a propôs. E era esta a única escritura, a única fonte de conhecimento de Deus que aquele povo e todos aqueles que se acercassem de Deus tinham. Ou seja, em outras palavras, era a Bíblia da época. Então, com o Novo Testamento, houve, como dissemos, é o próprio nome, uma nova aliança. Esta aliança, este compromisso de Deus com o homem, teve outras bases, outras regras. E, em verdade, como vamos estar falando de forma muito sucinta, a moral de Deus, ou seja, o que para Deus é certo ou errado, o que qualifica algo por pecado, aleluia, não mudou, mas foi reiterado no Novo Testamento. Sendo assim, nós não podemos criticar os fariseus e os doutores da lei por seguirem a lei de Moisés, porque era a Bíblia da época, era a palavra de Deus que havia sido deixada para eles. Então, em si próprio, quando Jesus pergunta isto, na teoria da palavra de Deus, segundo o entendimento de todos naquela época, era que a instituição de Deus foi separar o sábado. Separar o sábado para a adoração de Deus, para não fazer trabalho, para não ir trabalhar, não se ocupar com outras coisas. Claro que a religião, por dizer, criou uma outra série de regras. Isso foi algo que aconteceu. Acontecia na época, isso foi falado na Bíblia Sagrada, que a religião judaica aumentou em termos de rituais
aquilo que a lei dizia. A lei não pedia determinadas coisas que as pessoas na época estavam fazendo, ou seja, eles criaram para si rituais que eram coisas de homens. E hoje nós vemos realidades como essas também. Há em nosso meio, não só no meio judaico, muito mais rituais do que até na época, mas até no nosso meio nós podemos encontrar rituais que não são bíblicos. Não são mandamentos de Deus na pessoa de Jesus, normalmente no nosso testamento, para nós. Amém? Então, nós estamos aqui diante desta colocação que, por menos que entendamos sobre o Antigo Testamento, só de alguém conhecer os 10 mandamentos, você sabe que Deus santificou, ou seja, separou o sábado como um dia especial, um dia para adoração ao Senhor. Ora, então Jesus propõe aquelas pessoas que não são só seguidores da lei, não são só judeus religiosamente, mas são da liderança, ou seja, gente que conhece as Escrituras. E quando Jesus perguntou se era lícito curar no sábado, eles não responderam. Eles não responderam, se calaram, né? Então Jesus, vendo aquele homem hidrópico, inchado, uma pessoa que retia água no seu corpo, na maior parte das vezes é na área do ventre da pessoa, mas pode também acumular em outras partes do corpo, a pessoa sofrendo com aquela enfermidade. Com o silêncio daqueles líderes, Jesus curou e assim que o curou, tornou de volta a eles e perguntou a eles: se vocês tivessem um animal que caiu num buraco, num dia de sábado, vocês socorreriam ou não socorreriam? Então a grande pergunta para nós é esta: irmã, afinal de contas, é lícito ou não é curar no sábado? Jesus acertou ou errou? Ora, sendo Jesus, nós sabemos que ele não pecou. Nós sabemos que Jesus nunca pecou. Ele foi o Cordeiro perfeito. Ele foi o único homem que nasceu como homem, ser humano, e não cometeu pecado. A Bíblia diz, sendo em tudo tentado, ele não pecou. Então, por extensão desta verdade, Jesus não pecou em curar no sábado. Então, de cara, a gente já entende pela Bíblia, a Bíblia explicando a própria Bíblia, de que curar no sábado não é pecado. Agora, a pergunta é, então, como reconciliar com a ordem de Deus, o Pai, no Antigo Testamento? E a resposta também foi dada por Jesus no Novo Testamento. Não só há indícios no próprio Antigo Testamento, mas um esclarecimento muito próprio no Novo Testamento. E a palavra-chave que eu quero que você guarde a nível de estudo bíblico com você, é o texto de Marcos 2:27, que Jesus mesmo, numa situação semelhante, ele responde dizendo: o sábado foi feito por causa do homem. Ora, o que Jesus está dizendo aí é que quando Deus, em sua sabedoria e soberania, instituiu este dia de descanso, ele diz, no 6º dia o Senhor descansou, e nos 6 dias foi da criação, no 7º, no caso, o sábado, ele descansou. Então, quando ele diz isso e ele propõe que seja um dia de descanso para o homem, ele propôs para o bem do homem. O propósito maior, segundo este texto, essa explicação de Jesus, é que quando Deus instituiu o sábado, ele instituiu por causa do homem. Deus entendia que com o passar dos anos, governos, culturas, situações, as coisas poderiam mudar. As pessoas podiam tirar um dia de adoração a Deus e tratá-lo como um dia de trabalho normal. Então, por esta e outras razões, não só no sentido de guardá-los em comunhão com Deus, era o dia das festas, era o dia do sacrifício, era o dia da adoração, mas também para descanso das demais tarefas do homem, por ambas as causas, sendo a espiritual mais importante com certeza, mas também aquela do bem-estar do ser humano, Deus, por causa do homem, pode haver outra razão que eu não esteja vendo, mas o que Jesus diz para mim basta, de que Deus instituiu este dia cerimonial por causa do homem. E a segunda resposta, então, a primeira é esta: a questão do sábado foi instituída por causa do homem. Então não é questão de moral de Deus, não é questão de pecado ou não pecado, não é questão de moralmente fazer algo contra Deus ou contra o próximo ou contra a lei de Deus.
Havia sim o entendimento de que, como Deus estabeleceu, é esperado da parte de Deus obediência. Mas veja de que Jesus não desobedeceu de uma forma rebelde. Pelo contrário, ele honrava o sábado, ele nunca desfez do sábado, mas curar, mas moralmente abençoar alguém, aleluia, era sim lícito em qualquer dia. Isto não era um trabalho, em verdade, era um dever moral que ele pôs o dedo em riste daquelas pessoas. Vocês fazem isso por um animal, como não faríamos por um ser humano? Então é muito instrutivo para nós. E o segundo pensamento é a questão da cerimônia. Nós entendemos aí claramente que o sábado, portanto, é uma lei cerimonial. É uma lei que, portanto, uma cerimônia é alguma coisa que é sombra, é figura de outra coisa. É parte de um contexto, né, que vai passar. E passou. Hoje, no contexto do Novo Testamento, nós não somos chamados ao dia de adoração específico do sábado. Não entendemos isto pelo texto do Novo Testamento em hipótese alguma. Aleluia. Então era uma cerimônia por um tempo e por causa do homem foi instituída. Então as cerimônias elas passam, elas têm um objetivo da parte de Deus, elas têm um propósito positivo da parte de Deus. No entanto, elas são cerimoniais e aquilo que é moral de Deus permanece, foi reiterado no Novo Testamento. Para a gente entender bem, vamos pensar numa cerimônia que ficou instituída para nós. No contexto do Novo Testamento, nós somos chamados como igreja a fazer a ceia do Senhor, a tomar parte da ceia do Senhor. O Senhor Jesus diz, eu vou, mas isto aqui que eu estou fazendo, vocês vão repetir em memória de mim. Portanto, é uma cerimônia. Jesus não disse quantas vezes por mês, quantas vezes por semana, absolutamente. Não pôs regra se é com pão levedado, não levedado, se é biscoitinho ou isso, se é suco de uva ou vinho. Ele disse, vocês vão fazer esta cerimônia em memória de mim. Quando eu digo estes detalhes, é para nós entendermos que as diferenças entre uma ou outra igreja ou de um lugar para outro, às vezes até por possibilidades, é um que faz em cálice comum, como as pessoas Amish aqui nos Estados Unidos fazem até hoje, né? Ou nós que separamos cálices, um que toma um que é lavado de novo, o outro que é descartável, não faz diferença, porque a cerimônia, por trás dela, ela é uma figura. A cerimônia, o que é importante para Deus é a moral. Primeiro, a obediência. A moral da obediência é o que Deus requer de nós. Nós precisamos honrar o chamado de Deus, portanto, a igreja tem que tomar parte da ceia do Senhor. Jesus nos chamou a duas cerimônias, ao batismo nas águas e a ceia do Senhor. Então, esta ceia é uma cerimônia que nós devemos repetir. Agora, os pormenores são cerimoniais, aquilo que foi instituído, nós fazemos da melhor forma possível, seguindo o comando e a maneira que Jesus fez. No entanto, o importante desta cerimônia é duplo. Primeiro, como era o sábado, é a questão da obediência. Mas segundo, no caso da Santa Ceia, é que ele nos faz o quê? Em memória dele, lembrar-se do sacrifício dele. Lembrar-se que ele disse que nós que permanecermos em comunhão com eles, voltaríamos a ceiar com ele algum dia. Ele diz, eu nunca mais tomarei, até que nós vamos ceiar juntos algum dia, no futuro, para a glória do nome do Senhor, né? Nós entendemos que a Santa Ceia é um tempo, é uma oportunidade de nos esquadrinharmos a nós mesmos. O texto de Paulo, aleluia, fala, observa o homem a si mesmo, né? Julgue o homem-se a si mesmo, e assim come deste pão e tome desse cálice. Então, esta moral da Santa Ceia, este período de introspecção e de lembrança, o que Jesus estabeleceu é o mais forte, é em memória de mim, é um tempo, é uma cerimônia, aleluia, que traz a memória vívida, o pão representando a carne que foi quebrado por nós. Esta memória é o auge, aleluia, e ela é figura para nós nesta dispensação, amém? Um dia passará, porque nós estaremos para sempre na eternidade com o Cordeiro,
aleluia, que está vivo, foi morto e está vivo. Então é uma cerimônia, as cerimônias passam, a Santa Ceia vai passar, aleluia, vai durar por toda esta dispensação até Jesus voltar, mas depois disso vai passar. Do mesmo jeito que outras cerimônias do Antigo Testamento foram cumpridas, e em Jesus se estabeleceu um novo testamento, um novo pacto. Eu penso que nós já aprendemos suficiente teologia por hoje nesta passagem, mas eu agradeço a Deus por isso, porque assim nós vamos entendendo melhor, aleluia, a palavra de Deus e nos alegrando e tendo a dimensão divina do entendimento de que a moral de Deus é superior à cerimônia. Ambas foram instituídas por Deus. Mas as cerimônias foi por um propósito figurativo, cerimonial, aleluia. No entanto, a moral, ela é o que Deus é. Mentir para Deus será mentira sempre. Injustiça para Deus será inaceitável sempre, porque vão de encontro à natureza santa e perfeita do nosso Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida neste dia e possamos viver a moral de Deus e também obedecer aquelas poucas cerimônias que nos foram deixadas, mas que por elas nós nos lembramos, glorificamos e obedecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.